Beleza, está gravando, Érico. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente dá continuidade na agenda de educação permanente da Coordenação de Saúde Bucal do município do Rio de Janeiro. E hoje vamos para a segunda parte da aula do professor Antônio Manerá, da Associação, agradecer a parceria da Associação ProTRA. E vamos dar continuidade. A primeira aula foi excelente, tivemos uma ótima repercussão, uma boa discussão aqui. O TRA, que é uma das técnicas mais possíveis da gente utilizar nos diversos cenários da saúde bucal, e aqui no município do Rio de Janeiro temos o cuidado de saúde bucal bem heterogêneo, com diversas populações específicas para a gente realizar o cuidado. O TRA de uma excelente ferramenta para que a gente consiga levar o cuidado em saúde bucal para a maior quantidade de pessoas possíveis nos mais diferentes cenários do município. E aí, então, agradeço imensamente a gentileza do professor Antônio Manerá para aceitar o nosso convite para estar aqui dando essa aula para a gente. Espero que vocês aproveitem bastante. E agora eu passo a palavra para o professor Antônio. Uma boa aula a todos, uma excelente tarde para todos. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Érico, pela oportunidade mais uma vez. É bom sempre enfatizar que a gente está aqui, eu estou aqui, claro, a convite do Érico, da Márcia e do pessoal da coordenação, de saúde bucal, e representando a Faculdade de Odontologia da UERJ, e uma associação que eu acho que vocês me derem licença de comentar um minutinho, uma associação que chama ProTRA, que a gente, há menos de um ano, em fevereiro, a gente fundou essa associação, A Márcia faz parte, talvez tenha mais alguém aqui que faça, que eu não posso não estar reconhecendo. A gente já tem mais de 100 associados. A ideia, basicamente, é difundir o tratamento restaurador traumático para diversos públicos, desde o público leigo, desde os pacientes e professores, pessoas indiretamente relacionadas aí à nossa profissão, até os colegas, alunos de faculdade e, principalmente, vocês, dentistas que trabalham na saúde pública, que têm um interesse direto no desenvolvimento da técnica, saber as novidades, e lá dentro a gente tem vários grupos de diretorias e cada um atua numa área de comunicação, área científica. Nós temos o pessoal que está preparando um evento para daqui a um ano, novembro de 22, sobre TRA, que depois a gente vai passar a divulgação para vocês, um evento gratuito, que a gente já tem apoio de algumas empresas, que a gente vai convidar professores de diversos locais para falar do TRA e vai fazer uma parte presencial prática lá na faculdade, lá na UERJ. E temos também a parte acadêmica dos garotos, dos alunos, que são fundamentais no dia a dia da associação. Temos o nosso... a gente faz alguns aí já conhecem, já tiveram a oportunidade de fazer o treinamento com os dentinhos que a gente produz com lesões artificiais de cárie, onde a gente simula as diferentes texturas da lesão cariosa, para que a gente... Isso começou só para fazer o TRA e agora ganhou uma força muito grande, porque as disciplinas principalmente de dentística e de saúde bucal também, estão utilizando para outras ações restauradoras, além do TRA, para que o aluno pare de botar broca em dente rígido, mesmo sendo um dente de acrílico, é um dente rígido. E isso, para a cabeça do garoto que está na faculdade, isso pode ser uma deformação permanente. Talvez tenha deformado as nossas cabeças, não sei. É bem provável que sim. A gente fica muito à vontade para botar uma broca num dente rígido, não deveríamos, mas ficamos. E
E a gente não fica à vontade para botar um bisturi né? Numa gengiva, numa pele, né? A gente não fica à vontade, às vezes, nem para anestesiar com uma agulha, mas a gente se sente completamente à vontade para usar broca num esmalte, numa dentina. Então, bom, enfim, a associação ela tem muito mais coisa que isso. Eu não me organizei para falar sobre a associação aqui, peço desculpa, mas quem tiver interesse, me manda mensagem, quiser participar, vai ser muito bem-vindo, vai ser mais um braço nosso. A gente faz capacitação assim no Brasil inteiro, a gente precisa de pessoas para ajudar, e a gente também assiste as pessoas que querem praticar TRA, por exemplo, de forma voluntária. Outros dentistas não trabalham em saúde pública, mas querem fazer ações voluntárias, e o TRA pode fazer parte, né, dessas ações. Então, a gente prepara as pessoas para irem, vão grupos para países ou cidades ou municípios Nordeste, Norte do Brasil e tal, e vão lá na UERJ, fazem treinamento com a gente. Tudo isso a gente promove nessa associação que veio do projeto de extensão TRA que eu falei da outra vez para vocês. Tá legal? Então, muito obrigado a todos. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação. Vou pedir para que vocês confirmem, né? Sempre bom, porque a gente pode compartilhar o errado aqui. Vamos lá. Beleza? Estão vendo aí a apresentação? Estão conseguindo assistir aí a apresentação? Sim. Beleza, obrigado. Bom, então, pessoal, assim, a gente, por motivo de organização, né, e como a gente fez da outra vez, a gente vai pedir para vocês colocarem as perguntas no chat. Eu normalmente fico muito à vontade para responder, mas pelo número de pessoas que entram, né, talvez pudesse acabar interrompendo o fluxo da aula. E aí, no final, a Márcia Frias vai estar olhando aí as perguntas e eu vou responder os questionamentos que vocês podem colocar mesmo aí no bate-papo, no chat, porque depois a gente responde, tá bom? Sem problema nenhum. E se vocês virem algum problema, por exemplo, eu vou até ligar aqui o meu aquele compartilhamento de dados, não sei como é que fala, porque às vezes a internet dá uma instabilidade, né? Só um minutinho, gente, roteador, para não perder o sinal. Mas se vocês acharem que a internet deu uma falhada e tal, e perdeu alguma coisa, me avisa, porque eu estou aqui, né? Às vezes eu não estou sabendo, tá bom? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui com a segunda parte da nossa aula de tratamento restaurador traumático. A primeira, dia 20, foi dia 20 de outubro, né? Vou botar aqui o apontador. E agora a gente está na segunda, dia 27. Espero que a gente aproveite bem o nosso tempo. Bom, aí eu queria começar falando para vocês que hoje eu tomei minha dose de reforço aqui no Rio, né? E eu fui lá, eu estava na UERJ, estava lá dando aula, e aí eu fui no Maria Augusta Estrela, em Vila Isabel, não sei se tem alguém aí de lá agora, e fui super bem atendido, rapidamente, com tudo de melhor. E, enfim, tomei minha dosezinha de reforço, alguns aí já tomaram, outros estão aguardando, deu 6 meses para poder tomar, mas queria agradecer, já que a gente está aqui nesse ambiente da Prefeitura do Rio, né? Agradecer o carinho que eu fui atendido lá e foi tudo ótimo, tá? Muito bem. É pertinho lá da UERJ, né? Lá pertinho da Praça 7 de Setembro. A gente vai começar hoje a falar dos instrumentais de TRA e como que a gente deve se organizar, principalmente para trabalhar em campo. Porque, talvez para quem vai usar o TRA na cadeira, não tem muita novidade, né? A grande questão é a parte do campo, então eu vou falar rapidamente disso. Mas antes, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês um artigo que vai ser publicado daqui a uma semana. Então eu vou compartilhar por enquanto só na tela. Se vocês me permitirem, por 5 minutinhos, ler esse artigo, é muito rápido. Ele, na verdade, não é um artigo científico. Tem uma revista, tá, que é muito lida pelo pessoal de dentística, de prótese, pessoal que trabalha com estética. Essa área aqui é muito a minha área, né? Que é a revista clínica
revista Journal of Clinical Dental Research, revista de pesquisa clínica odontológica. É uma revista que ganhou uma notoriedade recentemente muito grande, inclusive internacional, também publica em inglês. E essa revista pediu há um mês e pouco atrás, uns 2 meses atrás, para que eu fizesse, porque a gente tem o Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, e eles são responsáveis por uma coluna lá chamada Combatendo Modismos com Ciência, né? E aí eles entraram em contato comigo, pediram para que eu falasse de TRA, numa revista de clínico, geralmente clínico, de consultório privado, que trabalha com estética, cerâmica, biomimética, essas coisas aí, né? Que eu gosto muito, aliás, eu adoro, mas que, a princípio, assim, diverge um pouco daquilo. Não é que diverge, mas que, vamos dizer, ignora um pouco, ignora no melhor sentido da palavra, o TRA, entendeu? E eu achei um desafio bem interessante, porque eu achei que eu poderia, sabe, abrir o olho um pouco de uma galera que é uma galera importante da odontologia brasileira, mas que, em certos aspectos, me parece um pouco alienada em relação a alguns pontos. E já que é uma revista que trabalha forte em cima de restauração, não só a restauração, né? Nas outras áreas clínicas também, mas a restauração é muito forte lá. Eu achei que era um espaço interessante. Muito bem. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. E eu vou ler aqui rapidinho para vocês, porque o que eu queria... daqui a uma semana, está vendo esse link aí? Se vocês colocarem aí, vai dar que não está disponível, porque eu não posso, nesse momento, compartilhar oficialmente, né? Eu estou compartilhando informalmente, mas oficialmente, em termos de publicação, assim, eu ainda não posso compartilhar, porque eles têm dia 5 que a revista vai ser lançada, esse número, né? E aí, mas eu não queria deixar em primeira mão passar para vocês assim, um texto que eu acho que talvez seja útil para vocês enviarem para alguns colegas, ou aproveitarem de alguma maneira, e se quiserem copiar ali o link, ele está nesse QR Code. Eu vou ler rapidinho para vocês, que é bem pequeno. Muito bem, agora você é um especialista em dentística, um clínico atualizado pelos últimos congressos de estética, dentística e prótese, e está habilitado a praticar o que há de mais atual na odontologia restauradora, devolvendo estética, devolvendo função aos seus pacientes de consultório particular. Mas sente que falta alguma coisa. Você também é um clínico que trabalha em uma unidade básica de saúde no seu município, ou você trabalha com pacientes idosos, muitas vezes em domicílio, ou ainda atende pacientes especiais, ou crianças bem pequenas. Aí você se pergunta, sempre conseguirei fazer restaurações com isolamento absoluto? Sempre terei controle, né? Conseguir controlar que a letra está ruim. O comportamento das crianças em pacientes especiais, por exemplo, com síndrome do espectro autista ou paralisia cerebral, quando eu puxar uma seringa carpulho, sempre terei tempo para executar uma sequência restauradora que inclua anestesia, isolamento, sequência de restauração em resina, né? E os materiais instrumentais que aprendi a usar no curso de especialização estarão sempre ao meu alcance em qualquer lugar que eu trabalho? Você já deve ter respondido a todas essas questões, isto é, não. O Brasil, como outros países da América Latina, Ásia, África e parte da Europa, convive com fortes limitações financeiras para o orçamento de sua saúde pública, tendo ainda o desafio de reduzir a demanda em atendimentos em UBSs e clínicas da família. Além disso, temos que lidar com expectativas, ansiedades e angústias, principalmente dos pacientes especiais, idosos e crianças. Nem sempre, entre parênteses, quase nunca, para ser sincero, poderemos lançar mão das condições ideais, como aprendemos nos cursos de especialização ou nos nossos congressos, para devolver saúde aos pacientes que mais necessitam do nosso trabalho. Fechar os olhos e ignorar essas condições não é mais uma opção, mas, mesmo que você trabalhe somente em um consultório privado, com condições ideais de trabalho, é bem possível que você se recorde que vive em um país pobre, onde grande parte da população não terá acesso à sua clínica.
Diante disso tudo, é provável que atuar em voluntariado em algum local onde você é, de fato, essencial, possa trazer o que você precisa para se sentir um verdadeiro profissional de saúde em um país pobre. Dentro desse contexto, a dentística, a odontologia restauradora tem como oferecer uma técnica restauradora que respeita o conceito de mínima intervenção, sendo 4 vezes mais rápida do que qualquer restauração convencional. Um tratamento que entrega não somente restaurações, mas também educação para a saúde. A odontologia tem em seu rol de procedimentos uma técnica totalmente indolor, que não necessita de anestesia, reduzindo a ansiedade ou medo, e, como estou acostumado a ver, que transforma os pacientes em fãs. Uma técnica que, associada a instrumentais corretos, cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade modernos, devolve função e estética em cavidades pequenas e médias. Uma proposta de intervenção que reduz a demanda restauradoras em unidades de saúde e em clínicas de família, diminuindo custos e deixando tempo para procedimentos complexos, sem filas ou listas de espera. Restaurações de alta qualidade que podem ser executadas em escolas, centros comunitários ou domicílios, interferindo precocemente em lesões cariosas, evitando progressão da lesão, trazendo redução de até 70% dos tratamentos endodônticos causados por cárie. Além disso, um procedimento que em grandes cavidades pode, eventualmente, ser temporário de longo prazo, servindo de núcleo ou base para restaurações em resina no futuro imediato. Essa técnica, que é ainda bem mais do que isso, é uma filosofia. É o tratamento restaurador atraumático, que, se ainda não frequenta a maioria dos currículos de dentística de graduação e pós-graduação, não é por falta de trabalhos científicos em revistas de alto impacto. O tratamento restaurador traumático, contudo, tem uma enorme limitação. Uma técnica simples, esculpida com o dedo, estigmatizada erroneamente por usar ionômeros de vidro de baixa resistência, que não são indicados para a técnica, e principalmente por ser uma técnica que não tem grande apelo tecnológico, não exige muita habilidade, abre mão de equipamentos sofisticados, aliás, não precisa de equipamento para sua execução. Professores de dentística, odontopediatria, saúde bucal coletiva, odontogeriatria e odontopediatria, odontopediatria 2 vezes, agora que eu vi, nem tinha visto isso, tem a obrigação de incluir o tratamento restaurador traumático nos currículos de graduação e de especialização, desenvolvendo treinamentos laboratoriais e experiências em clínica e em campo, escolas, hospitais e centros comunitários em seus cursos e disciplinas. Como especialistas nessas áreas, precisamos utilizar o tratamento restaurador traumático e os CIVAVs mais modernos em nossa clínica. E caso não tenhamos confiança para tal, buscar literatura e cursos que nos capacitem e promovam uma odontologia restauradora integrada à realidade do nosso país. Como professor de dentística, a cada dia amo mais minha especialidade. Contudo, técnicas como clareamento, lentes de contato, tabletops, restaurações biomiméticas, resinas injetadas, planejamento e restaurações digitais e demais procedimentos apaixonantes dessas especialidades não podem excluir profissionais que se preocupam com a saúde bucal da maioria de sua população. Ao contrário, procedimentos como tratamento restaurador traumático tornam o currículo desse especialista ou do clínico mais preparado para a odontologia atual. Pense nisso, inclua o tratamento restaurador traumático na sua vida profissional e pratique uma odontologia que transforma. Então, eu quis ler isso para vocês em primeira mão, né? Recebi isso hoje, a confirmação da publicação, né? E vou até pedir para fazer essa correção, que tem escrito no Pediatria 2 vezes. E a partir a partir do dia 5, né? Esse QR Code vocês podem copiar e ele vai estar ativo para vocês baixarem em PDF, tá legal? Espero que tenham gostado e foi em primeiríssima mão aí para vocês. Tá legal? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, depois eu falo aí, Marcela, sobre isso. Eu acho que você tem razão, assim, boa parte disso aí, mas é um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Depois eu posso te dizer minha opinião também, mas, obviamente, você não está errado no que você falou, não, tá? Bom, vamos lá. O
o kit de instrumentais que você deve usar para o TRA, ele tem dois caminhos. Eu já vou, assim, eu sei, essa hora, quando eu falo isso, o pessoal que está na coordenação e na chefia começa a tremer nas bases, eu sei, né? Mas, assim, eu estou aqui como uma pessoa que tem que trazer os conceitos atuais, ideais, corretos, né? Mas eu também sou uma pessoa que compreendo as adaptações e sei jogar com elas o tempo todo, tá? Então, que fique bem claro isso, mas também não posso deixar de falar coisas que estão cada vez mais claras na minha cabeça, né? Muito bem. Os instrumentais, eles são normalmente divididos, vamos dizer assim, dos instrumentais clínicos básicos, muitos chamam de kit exame, kit clínico, não sei exatamente o nome que vocês dão, que a gente vai ter a pinça, a sonda, o espelho, alguns gostam de colocar alguma espátula, né? Ou talvez uma colher de dentina. Eu acho que para TRA em campo, então a gente está falando agora de TRA em campo, né? TRA em campo, a gente precisa, assim, economizar, né? Otimizar ao máximo o uso de cada instrumento para que você possa render ao máximo com o mínimo de instrumentos, tanto para você não ter que carregar muita coisa, quanto porque vocês provavelmente têm limite de quantidade de instrumento, o que vai limitar a quantidade de atendimento. Então, quando a gente fala esse termo kit, acaba sendo uma coisa que dá a impressão de que você tem que esterilizar esse kit. E isso é o primeiro erro. Você não deve esterilizar esse kit. Você deveria sempre esterilizar cada instrumento do kit individualmente, tá? Então, essa é a primeira preocupação que você tem que ter. Hoje em dia, a gente tem, bom, até, vamos dizer, 1 ano e meio, até uns 2 anos atrás, foi antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente tinha somente uma empresa produtora de instrumental do kit ART, que era a Duflex, né? Não sei por quê, alguma coisa aí de contrato, sei lá. Ou porque só eles se interessaram, eu não sei. De uns 2 anos para... E aí a Duflex, o que ela fazia? Eu não sei se ainda faz. Ela só vendia o kit todo, o que é um problema, e vocês vão ver por quê daqui a pouco. Porque tem instrumentais aqui que se usa muito, instrumentais aqui que não se usa pouco e pode até não se usar, se você quiser fazer uma economia de compra, que seria o caso, por exemplo, em saúde pública, né? E isso eu sempre achei um fator limitante, e sempre falei isso para eles. Falei, cara, vocês têm que vender isso separado. Cada local tem uma necessidade, cada dentista tem uma necessidade. Então, e não faz sentido ficar vendendo tudo junto. Não, tem que vender o kit. Eles só tinham eles investiram nessa política, e muita gente deixava de comprar, até porque a Duflex tem já a fama de ser cara e tal. E a Millennium Golgram, então, quando eles vieram fazer o kit, que eles vieram falar comigo, que eles queriam lançar esse kit, aí pediram opinião, eu achei que adorei a ideia. Eu falei, olha, eu vou já dizer para vocês, eu acho que o diferencial de vocês pode ser vender separado, porque... E assim eles fizeram, tá? Eles vendem cada instrumental, isso é confirmar recentemente. Eu estava até com essa dúvida por causa de uns alunos que estavam comprando lá na faculdade, e não, eles vendem realmente separado. Eu não sei se a Duflex agora também está vendendo separado, isso eu não sei. Eu sei que a Golgram vende esses instrumentais separados, isso é muito bom, isso é uma ótima notícia. Muito bem. E alguns, tenho certeza que muitos aí já conhecem, mas para quem não conhece, são 6 instrumentos, tá? E depois eu vou dizer o que eu acho que, como poderia ser conjugado para não ter que se comprar 6 instrumentais, principalmente em saúde pública. Um opener que todo mundo adora, né? Porque ele faz a função da broca. Então, ele é uma broquinha de mão, né? Ele tem um lado mais estreito e um outro lado que é um pouquinho mais largo aqui nessa pirâmide. Ele vai servir para abrir uma cavidade com cárie, né? Que está muito fechada e você não tem como entrar com a colher de dentina, né? Então, ele tem essa função de broquinha esférica, vamos chamar assim, até um certo ponto. Ele vai abrir um pouco mais com o outro lado. Algumas vezes você vai conseguir resolver só com ele, outras vezes você vai ter que lançar a mão do alargador.
Tá? Então, a primeira coisa que eu já considero é o seguinte: opener vai ser para todos os pacientes que têm cárie, que vocês têm que fazer TRA? Óbvio que não. Existe uma boa quantidade de pacientes, eu diria que pelo menos metade dos pacientes, não sei qual é, não sei, não tenho essa estatística, não sei qual é a opinião de vocês, mas é uma quantidade significativa. Eu estou chutando aqui metade, mas uma quantidade significativa de pacientes que você não vai precisar usar um opener. Então, ele está ali guardadinho para quando precisar. Então, você não precisa ter um opener para cada paciente, né? Então, por isso que você não deve esterilizar o kit. Você não vai ter, na minha opinião, você não precisa ter opener nem para metade dos pacientes, né? Talvez para um pouco menos da metade dos pacientes. Aí você tem aqui o alargador. Ele parece, não sei se vocês lembram do Machado de Black, só que ele é menorzinho, mais estreito, e com todos os bordos cortantes, Então, não só esse aqui, como todas as arestas. Tá? E ele é bem larguinho, para não correr o risco dele quebrar. Mas lá onde eu trabalho tem vários machados, por exemplo. Então, você pode pegar, afiar bem todas com a pedra, né? Afiar todas as arestas e ele se transforma no opener. Você tem aqui, eu vou inverter, da direita para a esquerda. A número 1, escavador, colher de dentina número 1, colher de dentina, escavador número 2, colher de dentina, escavador número 3, que é esse maior. É fácil de lembrar, porque a menor é a 1, a média é a 2 e a maior é a 3. Cada uma com uma função específica dentro do TRA. A número 2 é que você vai usar mais. Então, essa tem que ter em grande quantidade. Mas isso tem muito parecido lá. É verdade. Muitas vezes, uma colher de dentina que você já tem lá vai resolver. Algumas vezes não, porque se vocês olharem, essa colher de dentina ela tem uma angulação um pouquinho diferente. Qual é a função dessa angulação diferente? Ela consegue trabalhar embaixo do esmalte. Ela consegue remover cárie embaixo do esmalte por conta dessa angulação mais aberta. Coisa que, se você tivesse uma colher de dentina como essa aqui, mais fechadinha como essa, seria um pouco mais difícil. Então, ela trabalha com mais flexibilidade. Por isso que é interessante que se tenha pelo menos algumas dessas colheres de dentina. Quando você tiver uma lesão cariosa mais aberta, talvez você não precise. Mas se você puder manter o que a gente chama de esmalte desapoiado, que na época do amálgama a gente tirava, não é? Porque o amálgama ia fraturar aquilo ali. No número, não. Na resina, não. Quanto mais esmalte, sempre melhor. Desde que você remova o tecido cariado que esteja por baixo dele. Mas, para isso, você precisa de instrumental e, eventualmente, precisa abrir um pouco mais a cavidade, ou o pneu alargador, né? Ok? Lembre-se, eu estou falando de campo. Se a gente estiver na clínica, ou o pneu e alargador são substituídos por broca esférica, de diferentes tamanhos, a menorzinha, 10, 11, 10, 12, talvez a 10, 14, em alguns casos já maior, mas 10, 11, 10, 12, né? 10, 10, 10, 11, 10, né? São as que a gente usa mais, e vai substituir esses instrumentais. Esses instrumentais são para campo. Já aqui, a gente começa a falar instrumental para campo e para clínica, tá? Para campo e para clínica, ok? Por quê? Porque são instrumentais que vão remover cárie. Não se remove cárie com broca. Eu removo cárie com broca. Então, me desculpa, assim, eu preciso ser muito direto, muito rápido. Você parou na década de 90, você não parou nos anos 2000, nem na década de 2000, nem na década de 2010, nem na década de 2020. Você está removendo cárie com broca, você parou na década de 90. E eu provo isso para você, com mais ou menos uns 30 artigos, se você quiser, da década de 90 e do início do ano 2000. Nem se publica mais sobre remoção de cárie, porque a remoção de cárie, ela não o acesso à cárie. O acesso à cárie, você vai usar a broca, é muito melhor do que ficar usando o opener, se você tem condição, se você está numa cadeira. Mas a remoção de cárie com broca é remover pedaço de gente, porque você não remove só cárie, você remove pedaço vivo de pessoas. É isso que você faz. Esse conceito precisa ficar muito claro na cabeça de vocês, porque, como eu disse, vocês aprenderam a remover cárie com... como é que chama? Com acrílico, com dente de acrílico. A gente botava lá, destruía, tinha problema nenhum. E isso acabou, nem se ensina mais isso, né? Então, a garotada que vem aí e que vê um dentista da Prefeitura do Rio, metendo a broca, removendo, já está falando no pé do ouvido do outro colega, assim, esse cara aí
já está parado no tempo há algum tempo, porque nas faculdades isso não se ensina mais. Tá? Então, é importante que vocês tenham essa consciência, é importante que vocês se informem, que vocês peguem os trabalhos científicos sobre remoção de cárie e compreendam a importância da remoção parcial e seletiva de cárie. Voltando aqui para os instrumentais. Número 1 trabalha na junção amelo-dentinária, é muito pequenininha. Se você não olhar bem, tiver com a vista assim, meio cansado, igual a minha, sem a lupa, se eu sem lupa, eu não enxergo mais nada. Aí, você pensa que está quebrado o instrumento, de tão pequeno que ele é. E essa aqui, gente, na verdade, esse kit foi desenvolvido pelo professor Jo Franken, o holandês que desenvolveu a técnica, não tinha essa colher de dentina. Essa colher de dentina foi introduzida nesse kit pela professora Maria Fidel, uma professora de dentística lá de Bauru, que é uma senhora, está aposentada, e ela estava me contando, né, uma das dentistas brasileiras mais importantes no mundo da pesquisa, talvez a mais importante no mundo da pesquisa odontológica, né? A professora Maria Fidel, ela estava contando que ela desenvolveu isso aqui porque ela tem uns trabalhos, se vocês pegaram a literatura, acho que de 2010, 2011, tem mais de um artigo mostrando como usa isso. Ela faz uma canaleta na cervical das classe 2, cavidade classe 2, tem proximal envolvida, para reter melhor o ionômero, ela faz uma canaleta ali na cervical, né? Na dentina, na cervical, não na axial, porque na axial dói, na cervical não dói, e você consegue fazer uma canaletinha, como se estivesse pegando uma broca e fazendo uma canaleta na cervical, aumentando a resistência do ionômero de vidro naquela parede proximal. Tá? E o último dos instrumentais talvez seja o menos útil de todos. Assim, se eu fosse um gestor em saúde pública, eu não compraria esse instrumental. Tá? É o que a gente apelidou de pé de pato, que na verdade é um esculpidor de ionômero, mas que eu acho até melhor esculpir com ele do que com a Hollenbeck. Mas você vai ter uma Hollenbeck e vai maravilhosamente, não é nem esculpir, porque o ionômero não se esculpe, e o ionômero se remove excessos, né? Então, é um removedor de excessos. O nome esculpidor que eles botam aí, até eu acho que é errado, é um removedor de excessos. Tá legal, pessoal? Baseado nisso, a gente pode ver de que forma esses instrumentais podem funcionar. Eu não sei se esse vídeo está sendo possível de vocês enxergarem. Se não tiver, depois... Aí vocês estão vendo o opener trabalhando no movimento amplo, né? Rotacional amplo, tá? Esse é o opener trabalhando. Eu não botei muito vídeo, porque eu sei que o vídeo no Zoom, ele dá umas travadas. Eu já vi aulas que eu queria ver. Meu compadre Sequito dá umas aulas muito legais com vídeo, mas quando ele dá aula no Zoom, trava muito. Então, eu tirei vários vídeos que eu boto nas minhas aulas presenciais para não ficar muito pesado. Tá? Beleza. Então, observem aqui o opener acessando uma lesão bem pequena para você poder ampliar esse acesso à lesão. Talvez aqui ó, com o opener maior, tá vendo? Eu virei o lado do opener e ele tem um lado maior. A gente consegue, então, em alguns casos, um acesso suficiente para que você trabalhe, às vezes com aquela colher de dentina menorzinha, ou mesmo número 2. Mas muitas vezes a tua lesão cariosa vai além disso e você não vai conseguir entrar com a colher de dentina. E aí o opener não vai te servir mais. Porque se você ficar enfiando muito o opener, você vai encostar a ponta dele lá na pulpar, e isso não é desejável. Então, você vai trabalhar com o alargador. Aí, de novo, o opener trabalhando, vamos ver o opener trabalhando mais uma vez, quem viu da outra vez, olha lá o movimento oscilatório amplo que a gente vai fazer com o opener, e aí você trabalha de um lado. Quando tem uma lesão maior, você pode fazer isso, fazer um segundo acesso com o próprio opener, e aí o opener ou com o alargador. Tá? Espero que vocês estejam vendo, mas se não tiver, a gente vai ter foto disso aí já também. A função do alargador, então, vai ser ampliar, né, o próprio nome diz, esse acesso. Também não remove cárie, ele amplia o acesso. Além dele ampliar o acesso, em cavidades classe 2, no movimento vertical, ele fratura essa crista marginal, caso seja necessário, tá legal? Então, nas cavidades classe 2, o opener, além da função de raspar lateralmente o esmalte e ampliar a lesão cariosa, ele vai fraturar verticalmente o esmalte sobre a lesão cariosa proximal, tá bom?
Então, aí a lesão calosa proximal, já fraturada, a crista marginal, e agora sim eu tenho condição de pegar minha colher de dentina e trabalhar adequadamente nessa região. Professor, mas eu estou na cadeira odontológica, eu preciso usar os instrumentais? Mais uma vez, não. Você vai usar isso que eu mostrei até agora, você vai pegar a tua broquinha esférica e vai lá. Só não pode ter aquela tentaçãozinha mutiladora, né? Aquela tentaçãozinha de cortar pedaço de pessoas, que é pegar a broca e enfiar no dente, na dentina, tá? A gente faz isso quando a gente está fazendo um preparo de coroa total para uma reabilitação, né? Agora, a gente não faz isso quando a gente está removendo o cárie, não, ok? Mais uma vez, uma foto do alargador aumentando o acesso da lesão. Olha aqui aumentou o acesso em um ponto, aumentou o acesso no segundo ponto. E depois ele fraturando a crista marginal, caso seja uma classe 2. Como eu já falei para vocês, a remoção seletiva, antiga, até pouco tempo chamada de remoção parcial de cárie, não está errado também, mas o termo correto é seletiva, né? Eu ainda falo muito remoção parcial. Ela tem como proposta, né, trabalhar de forma que você remova totalmente a cárie nas paredes laterais circundantes, tá? E não remova totalmente a cárie nas paredes axial e pulpar. Óbvio que são as paredes que estão em contato íntimo mais próximo em direção à polpa. O que se sabe nesses trabalhos que já foram publicados há muito tempo, vários deles com a participação de uma brasileira, chamada professora Marisa Maltz, professora da Federal do Rio Grande do Sul, e vários outros professores aí de cariologia, é que essa técnica permite que haja uma remineralização daquele tecido que você deixou. Isso não quer dizer que você vai deixar todo o tecido amolecido. O tecido completamente amolecido, a chamada dentina amolecida, antigamente chamada de dentina necrosada, que é aquela dentina bem molinha, essa você tem que tirar toda, totalmente. A dentina chamada em lascas, aqui no Rio o pessoal fala muito em lascas, em São Paulo chama mais de dentina em couro, né? Que é aquela dentina que você tira em lasca, ou tira em couro, como se estivesse tirando um pedaço de couro. Essa sim, você não remove das paredes axiais e pulpar de maneira nenhuma. Você remove só das paredes laterais da sua cavidade, para que você tenha em volta uma dentina com mais mineral para aderir melhor no seu ionômero de vidro ou na sua resina. Esses conceitos não valem para a amálgama. A amálgama não pode ter esse tipo de conceito, porque a amálgama não é adesivo. Ela estava aqui, ó. Deixa eu desligar. Alguém ligou o microfone? Não, Vamos ver quem ligou o microfone. Ativamos. Andréa Rangel. Desliguei já. Então, aqui, ó, a parede axial e a parede pulpar, elas são preservadas da remoção da dentina elástica ou em couro, ok? Isso tem que ficar bem claro, né? As paredes circundantes você remove totalmente, isto é, você remove até encontrar a dentina durinha, tá legal? Para que você tenha uma boa adesão da resina ou do ionômero de vidro. Então, o que eu estou falando aqui não é para TRA. Muita gente fala assim, para TRA, então eu faço aquela remoção seletiva. Não! Para resina também, para qualquer material adesivo. O princípio é muito simples. Se você não tem se você tem uma restauração adesiva, seja ionômero, seja resina, você não tem acesso ao biofilme na superfície do dente. Então, não há como essas bactérias que permaneceram nessa dentina elástica ou no couro, elas continuarem sendo acidogênicas. Muita gente chama de sepultamento bacteriano, ou aprisionamento bacteriano, ok? Então, é muito importante que vocês compreendam isso. Se tiverem dúvidas sobre isso, se quiserem artigos científicos sobre isso, revisões sistemáticas de literatura, eu tenho para fornecer. Eu, às vezes, sou um pouco duro na hora de falar, assim, de dar aula, mas é porque o tempo é curto e eu preciso ser, sabe? Eu não posso ser muito, olha, gente, sabe o que eu acho? Não, aí não vai, entendeu? Eu tenho que botar para quebrar mesmo, tenho que fazer vocês verem, isso é uma realidade. Não se remove o cárie com broca, ponto final. Ela veio monerar. Não é monerar, eu nunca escrevi nenhum artigo sobre isso, mas eu leio. Então, assim, isso é um fato, tá? Quem quiser, o capítulo 6 do nosso livro, que a gente escreveu em 2015,
tem é um capítulo curto, de 8 ou 9 páginas, sensacional, tem tudo isso aí que eu estou te falando, muito mais bem explicado, escrito pela professora Flávia Cohen, que é professora da Federal do Amazonas, e que eu reputo aqui no Brasil, uma das maiores autoridades em remoção de carne. Tá? A Flávia é realmente uma autoridade. Muito bem. A gente não faz isso em dente desvitalizado, óbvio, porque se eu tenho um dente desvitalizado, eu não tenho polpa para regenerar essa dentina elástica que vai ser remineralizada, né? Nem em amálgama também. Esse processo reduz tratamentos endodônticos. A redução de tratamento endodôntico em remoção parcial seletiva de cárie chega a 70%, como eu falei para vocês da última vez. Reduz ou elimina totalmente a dor. Ou não se sente dor, ou se sente muito pouca dor, apenas um pequeno desconforto, o que te permite, principalmente em campo, reduzir ou evitar a anestesia. Tá? E vai produzir em torno de 6 a 8 meses dentina mineralizada. Ok? Então, a remoção parcial, aqui os nossos dentinhos que a gente faz, até pela associação que eu falei para vocês, os nossos dentinhos com a lesão de cárie, essa mais superficial, mais amolecida, para que o aluno, o dentista, sinta aquela consistência mole de uma lesão cariosa. Tá? E aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, talvez quem esteja com o celular tenha um pouquinho mais de dificuldade, aqui está a lascazinha que a gente simula. Então, o nosso dente com textura de cárie, ele tem essas duas consistências para a gente fazer esses treinamentos. Quando a gente dá treinamento TRA, a gente usa esses dentes. Lá na UERJ, na dentística de laboratório, a gente usa esses dentes. Em outras faculdades, tem sido utilizado esses dentes, Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Petrópolis, Faculdade de São José, Faculdade... a professora Inger, na UFRJ, estão utilizando essa técnica. Quem tiver interesse, a gente publicou um artigo de como fazer esses dentinhos e vocês podem aprender a fazer, e tem vídeo também da professora Carol Barquete sobre isso. Então, observem bem, aqui eu senti na parede pulpar uma dentina elástica, eu paro de remover. Já aqui, eu continuo removendo nas paredes laterais essa dentina elástica, porque nas paredes laterais eu quero uma adesão mais efetiva, e por isso eu preciso de minerais, senão minha restauração pode falhar, ok? Debaixo desse esmalte, bem debaixo desse esmalte, eu posso usar, então, a minha colher de dentina número 1, aquela pequenininha, para trabalhar ali na a junção amelo-dentinária. Aqui um videozinho rápido, espero que vocês, se não estiver vendo, já viram bastante foto também, não tem problema. A remoção da dentina, antigamente chamava necrosada, hoje a literatura pede para que a gente chame de amolecida, né? A dentina amolecida é aquela que sai fácil, você não precisa fazer força, não precisa nem que tenha a colher afiada para você removê-la, ok? Essa remoção tem que ser total desse tecido, não pode ficar, porque esse tecido é totalmente necrosado, ele não tem nenhuma função remineralizadora, então ele tem que ser removido totalmente, é bastante fácil e rápido de remover, né? Então, vocês sabem bem do que eu estou falando. A partir de então, você começa a encontrar a dentina, não sei se a dentina elástica, e essa sim, a gente precisa de maior rigor. E por último, você vai trabalhar na junção amelo-dentinária, tá bom? A junção amelo-dentinária, você vai trabalhar com a número 1. A número 2, você faz toda aquela remoção das paredes laterais e também da dentina amolecida, tá? E essa pequenininha, a junção amelo-dentinária. Aqui eu só botei para enriquecer, um caso recente do meu consultório, que eu tive a oportunidade de tirar o raio-x, né? Que às vezes no TRA lá a gente não tem o raio-x, então não dá para mostrar isso para vocês. Observe, esse é um paciente que chegou com uma lesão cariosa profunda, eu não tenho, acho até que eu tenho a foto inicial, não me lembrei de colocar, mas é uma lesão cariosa profunda, que dá para vocês verem aqui, um paciente de 20 e poucos anos, 25 anos talvez, não me lembro, e ele tinha uma lesão profunda, uma sensibilidade, então eu acessei a lesão com broca, vi a proximidade pulpar, optei por restaurar com o meu número de vidro, apesar do tamanho da cavidade no sentido mesodistal, pelo menos num primeiro momento, para depois trabalhar com resina.
deixei esse ionômero, pedi para ele tirar uma radiografia 60 dias depois, e aqui vocês podem ver, olha, não sei se vocês conseguem ver, observem a diferença dessa radiolucidez que você vai encontrar nessa dentina 60 dias depois. Tá? Eu já combinei com ele que daqui a mais um mês, quando der 90 dias, a gente vai tirar de novo outro raio-x para que a gente possa até acompanhar isso aí. E isso mostra a remoção. É óbvio, antigamente, se eu fizesse isso na minha época de aluno de graduação do FRJ, eu estava reprovado na clínica. Os professores de dentística lá me davam um pedala Robinho aí, porque deixou cárie, deixei cárie mesmo, porque é assim que se faz, tá? Então, você faz a remoção da parcial na parede axial, e com isso você consegue uma remineralização acentuada. E, por fim, a canaleta cervical, com aquela colher de dentina desenvolvida pela professora Fidela, número 3, né? Então, colher de dentina mais longa, que você vai conseguir fazer a canaleta lá embaixo, na parede cervical da sua classe 2. Você só usa essa colher de dentina para esses casos. E aí eu me pergunto, será que precisa ter muito dessa colher de dentina? Talvez possa ter pouco, né? Então, assim, o opener essencial para TRA em campo. O alargador essencial, mas se você tem o machado, você pode tentar adaptá-lo dando arestas vivas ao machado com uma pedra. A colher de dentina número 2, muito importantes, mas, eventualmente, em algumas vezes, vocês podem usar as colheres de dentina que vocês já têm. A número 3, ela deve existir, mas em quantidade menor, porque é só para a classe 2. E o esculpidor, o removedor de excessos, um Hollenbeck vai funcionar maravilhosamente bem. Ok? Essa é a minha opinião. Eu sei que quando eu entro nesse campo, a Márcia aí, o Érico, não sei se a professora Kathleen está assistindo também, eles coçam a cabeça e falam assim, mano, seu desgraçado, você não podia falar isso. Bom, então eu não vou ser professor, entendeu? Porque a diferença é absurda. Absurda. Você fazer um TRA dessa forma mas dá para fazer do jeito? Dá, tem várias publicações. Existe uma época que não existia esse kit, e as pessoas fazem TRA do jeito. Com machado, instrumentais de black, colheres de dentina normal, dá. Eu estou te mostrando o ideal. Eu estou te mostrando como se faz o TRA da maneira mais... da maneira ótima, né? Mas, claro que dá. Okay? E o esculpidor, ele, depois de você colocar o ionômero ou com sua espátula, ele funciona como espátula. Do outro lado, ele é uma espátula. Você leva com ele, ou então você leva com a tua Hollenbeck, ou leva até com a sua colher de dentina que você usou, para não ter que abrir outro instrumental. Tá? Não tem problema nenhum. Você dá uma limpadinha na tua colher de dentina com a gás e pode usar, sem problema. Ou se quem vai estar trabalhando em clínica privada e puder usar o ionômero encapsulado, que é o ideal, é o melhor dos ionômeros, aí você não precisa levar, você vai levar com a própria ponta aplicadora da cápsula. Independente da técnica, você vai fazer uma pressão digital com a vaselina. Com a vaselina, mas não com um naco de vaselina. É com o dedo simplesmente untado de vaselina, para que na hora que você remova o dedo, não venha um pedaço de ionômero no seu dedo. Tá? Se você está trabalhando com classe 2, essa é a hora de você entrar com um fio dental. Observe o seguinte, tem que ser um fio dental? Não, você pode botar uma matriz parcial ou uma matriz daquelas tipo de amálgama, colocar uma cunha e fazer o ponto de contato. Acontece que quando a gente está trabalhando em campo, em grande quantidade, né, tipo mutirão, aí você tem 10, 12 cadeiras lá, ao mesmo tempo, aquele monte de criança, e você começa a botar cunha de madeira e botar a matriz bem adaptada na cervical, você começa a ter, às vezes, necessidade de anestesiar, às vezes a criança, se você não anestesia, ela chora, sente dor,
e aquela contaminação do choro, não sei como é que vocês chamam isso, né? Uma chora todas, ferrou, perdeu aquele grupo. Eu tenho trabalhado muito com a técnica do fio dental, que é uma técnica que também está comprovada aí na literatura como uma opção para o TRA, e em campo. E na cadeira, aí sim, tendo a possibilidade de anestesiar uma papilazinha, ou ossear uma criança com bom comportamento, ou um adulto, etc., eu nem preciso anestesiar, eu coloco a minha matriz e a minha cunha. Então, você pode trabalhar com matriz e cunha? Pode, deve. Quando você está trabalhando em campo com várias crianças ao mesmo tempo, eu não acho que é uma boa, ou mesmo quando você está sozinho, porque, a não ser que você anestesie, aí começa a demorar, e você perde um tempo crucial e perde uma das vantagens do TRA, que é não precisar de anestesia. Tá legal? Então, técnica do fio dental, uma opção que vale muito a pena. Então, veja bem, deixa eu voltar aqui, ó, só para vocês entenderem. Coloquei o ionômero com a espátula ou com a ponta aplicadora, no caso dos ionômeros manipulados mecanicamente. Coloquei o meu dedo. Dependendo do tempo do ionômero e da temperatura também do ambiente, além da temperatura da boca, você vai ficar com 1 minuto a 2 minutos com esse dedo. Vamos botar 1 minuto com esse dedo aí em cima. Aí você vai tirar o dedo, vai passar o fio dental, se for classe 2. Se não for classe 2, pode ficar com o dedo direto. E aí você volta com o dedo e aí você vai completar a reação química do ionômero, que geralmente é em torno de 3 a 4 minutos, dependendo do fabricante, não mais do que isso. Aí sim você vai fazer, tá vendo? Aí fica cheio de excesso, etc. E você vai usar ou aquele teu esculpidor, ou a tua Rollenbeck. Em alguns casos, alguns colegas que não têm, usam até a própria colher de dentina menorzinha para remover esses excessos, e aí o fio dental entra também para ajudar nessa remoção de excesso. Aí está o esculpidor, removedor do kit TRA, o kit ART, aliás, da Golgran, removendo os excessos. O ponto de contato, né? O que eu faço? Bom, olha só, gente, se você está trabalhando com um ionômero, mesmo ele sendo um ionômero muito duro, se você está em campo e você não tem uma broquinha, um motorzinho, a melhor coisa é o seguinte: acabou de tirar os excessos, aqueles excessos mais grosseiros que você já tirou, passou o fio dental e tal, manda o paciente morder e arrastar. Morde, agora arrasta, é assim mesmo. E aí, aquele ionômero que subiu numa vertente de cúspide, que provavelmente seria um excesso oclusal, ele ainda não está totalmente, ele não reagiu totalmente, ele não teve a gelificação dele completa. Então, ele praticamente, o próprio paciente remove os excessos. Mas é importante que você tenha um carbono à mão para verificar um contato prematuro ou outro que surja, que você pode botar uma Rollenbeck ali, ou botar um instrumental, que ele vai sair com facilidade. Professor, mas eu quero trabalhar com o ionômero foto. Aí temos um problema. Se você vai trabalhar com o ionômero foto, que é ótimo, você tem duas coisas que você tem que estar atento. Primeiro, controle de umidade, porque o ionômero foto tem resina. Então, você já não pode... tem que tomar mais cuidado, não é que vai ter que botar isolamento absoluto, mas você vai ter que tomar mais cuidado com a umidade. O ionômero foto costuma se retrair se tiver uma película de saliva na cavidade. O ionômero convencional, não. Você não vai botar encharcado de saliva, mas com a película de saliva, ele não tem problema nenhum. A água faz parte da reação do ionômero. O ionômero foto você tem que ter mais controle de umidade e, para ajuste oclusal, você tem que ter um motor. Porque depois que você polimerizou a resina que está misturada nele, ele não sai com a Rollenbeck. Então, atenção se forem usar o número foto em campo. Levem um micromotor elétrico ou não usem só o que a gente chama de CIVAV, que é o ionômero de alta viscosidade convencional, ou também chamado de ionômero puro. Tá bom? Então, fiquem atentos a essa questão. A nossa aula tem um tempo limitado, eu tenho muita coisa para falar ainda, então eu queria falar rapidamente sobre restaurações anteriores. Primeira coisa, nós temos um problema. O problema é o seguinte: restauração classe 3, pequena, aquela que você não tem acesso a ela, sabe? Aquela que você até consegue ver, ou até consegue botar a ponta da sonda ali nela, né? E você está em campo, você não tem broca, é diferente de uma restauração oclusal, que você tem firmeza para apoiar um opener e abrir e fraturar um esmalte. Por quê? Porque você faz um movimento no longo eixo do dente, certo? Para
quando é um dente posterior. Quando é um dente anterior, esse movimento para a fratura de esmalte, ele é no sentido, não é no, como é que é? Perpendicular, né? Ele é no sentido perpendicular do dente. E isso é um trauma. E isso é um problema. E isso pode ser extremamente desconfortável ou você simplesmente não conseguir fazer esse movimento. É muito comum, muitas vezes está muito espesso, você não consegue fazer. Se tiver muito fininho, você consegue quebrar. Se tiver um pouquinho espesso, não vai dar. E talvez esse paciente precise ir para a clínica, para a cadeira, você vai anotar e vai fazer aquela classe 3 na cadeira, tendo acesso com a broca, ok? Agora, a partir do momento que seja uma classe 3 com acesso por palatino, perfeito, é a condição ideal para você trabalhar com TRA. A classe 3 que tem comprometimento vestibular, você já tem que pensar 2 vezes, porque esteticamente o ionômero muitas vezes vai deixar a desejar e não é legal. Aí talvez você possa trabalhar com o ionômero, mas retornar para a cadeira para que você possa colocar uma resina, pelo menos na parte vestibular, com a técnica sanduíche, que se tiver tempo eu falo mais sobre ela. Agora, vamos falar de classe 5, né? Temos que falar de classe 5. Não há motivo na clínica privada, pública, no campo, para não se usar o número de vida em classe 5. Tá bom, o paciente tem sorriso gengival e é incisivo ou canino, incisivos superiores e caninos, vai aparecer pra caramba? Tá. Aí eu vou aceitar que você use resina. Fora isso, eu não vejo como indicar resina para restaurações cervicais, sejam elas causadas por cárie, sejam elas lesões não cariosas por abfração, desde que você tenha tratado a causa dessas abfrações. Então, não há motivo, você pode com certeza trabalhar com ionômeros de vidro nessas cavidades. Estética, canino a canino superior, paciente com um lábio mais curto, aí pode ser que, de fato... Peraí. Acho que não sei, tem alguém aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, gente. Só um segundo, bate-papo. Acho que desligou. Pronto. Ok? Então, a gente até já falou dessas indicações, só para lembrar. Então, classe 3, pequenas e médias. O certo de se escrever classe 3 é com o logaritmo romano. O professor aí deu uma bobeada, tá? Desculpa. Classe 3, pequenas e médias, com pouco ou nenhum comprometimento estético, são muito, por exemplo, essa aqui, ó. São muito bem-vindas para o TRA. Tá? As que têm comprometimento estético, como essa aqui, tem que ter um bom ionômero ou usar ionômero resinoso. Tá? E mesmo assim, o resinoso, às vezes, não fica tão bonito, tá bom? Como é que a gente faz? Remove, ou acessa com a broca para poder remover, ou já tem o acesso, removeu com a colher de dentino dentro da técnica da remoção parcial seletiva de cárie, posiciona uma tira de poliéster, pode botar uma cunha, dependendo do caso, ou não. Eu não gosto de botar cunha, porque eu acho que eu consigo resolver sem a cunha nesse caso. E aí você vai colocar o ionômero ali dentro daquela cavidade, com excesso, com sobra, né? E vai fazer aquilo que os dentistas mais velhos aí, da minha geração aí para frente, faziam e aprenderam na faculdade a fazer com as resinas, quando a gente usava resina quimicamente ativada, né? Vai prender com o dedo indicador ou polegar pela palatina e com o outro, ou indicador ou polegar, vai puxar, principalmente adaptando na cervical. Algum excesso vai sobrar aqui na cervical, depois você remove esse ionômero e vai ficar segurando ali, como a gente segurava nossas velhas resinas quimicamente ativadas, com sais e Adaptic, né? Tinha muito antigamente. E segura esse ionômero aí, por aquele tempo total, não precisa passar o fio dental, porque a tira de poliéster está em posição, e deixa lá. Depois daqueles 3 minutos e meio, dependendo do fabricante, você tira a tira de poliéster, faz a remoção de excessos, não dá polimento. No dia não pode dar polimento. Você pode até dar polimento em ionômero, mas pelo menos com 24 horas. Então, deixa aquele excesso, tira os excessos de grosseiro, talvez fique um excessinho, que se você quiser remover, até por motivo estético, você pode remover 24 horas depois, ok? Claro que tem que fazer os ajustes oclusais também.
Então, falando de acabamento e polimento, depois vou entrar na parte final da aula, que são falar um pouquinho dos ionômeros em clínica, né? O acabamento e polimento só pode ser dado em clínica, evidente, né, professor? Mas tudo bem, se você tiver um micromotor elétrico e quiser levar para campo, nada te impede. Alguns autores sugerem diferentes tipos de acabamento e ionômero de vidro. O que hoje se sabe, assim, pelo que eu tenho lido aí, os últimos trabalhos de polimento de ionômero, a gente, para dar polimento do ionômero, ideal, de novo, gente, professor, mas isso não tem. Não, eu preciso falar o que tem de ideal, e vocês vão adaptar na realidade de vocês, tá? Seria broca multilaminada, 30 lâminas, aquela cheia de lâminazinha que você mal consegue ver a lâmina, né? Ou a diamantada tarja amarela, sabe aqueles kits de polimento de resina? Que tem uma que é a tarja vermelha e a outra tarja amarela, que a tarja é amarela. Alguns kits também são dourado, né? O dourado a tarja vermelha e o prateado é a tarja amarela. Esses são ótimos, tá? Para dar o acabamento. Isto é, se você quer fazer uma sequência, como nessa foto, depois eu vou mostrar melhor para vocês, de acabamento e polimento, você vai trabalhar com broca multilaminada, primeira opção, segunda opção, tarja amarela diamantada. Por que não a tarja vermelha? Desgasta muito. A amarela, mesmo assim, com a mão bem leve, porque o ionômero ele desgasta mais fácil, sempre 24 horas, o ideal é uma semana depois, tá? Para polimento, a gente gosta muito de ponta de silicone branca, tipo DIF, mas também eu gosto mais ainda dessa que não, eu acho, ainda tem no mercado, eu tenho muitas, então tem muito tempo que eu não compro, a da Dentsply, puxa vida, é da foto aqui, Enhance, né? Tem um Hzinho, Enhance, tá? Vou dar um polimento, dar um brilho legal, tá? E pronto, ok? Lembrem-se que eu falei na aula passada, deixa eu voltar aqui, acabou o teu ionômero, proteja ele, ou com a própria vaselina, se você não tem outra opção, ou com verniz de flúor, ou com um adesivo, se você tem um fotopolimerizador. O adesivo vai ser melhor se você tem um fotopolimerizador. Espera aí. Agora deixa eu sair dessa... Gente, eu vou trocar aqui de aula rapidinho para compartilhar. Não vou embora, hein? Não vou embora. Tudo bem com vocês aí? Estão zangados comigo, que eu sou muito grosseiro para dar aula, assim, meio grosseirão, falo coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Fiquem zangados, não. Espera aí, não vou embora, eu me perdi aqui. Como é que eu compartilho? Aqui, achei. Agora eu vou botar aqui rapidinho a parte final da aula, tá? Que é uma outra aula. Bom, até agora, eu falei com vocês. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver agora a nova aula? Deu para ver aí? Beleza. Eu compartilhei com vocês uma parte mais clássica da aula, assim, do TRA em campo, dentro do tempo que a gente tem disponível, né? Claro que isso daí se transforma num curso de 12 horas fácil, né? Mas aqui é tudo resumido. E eu queria falar rapidamente, principalmente para quem trabalha em clínica, em cadeira, né? Porque uma coisa mais recente que tem surgido assim, para a gente, que eu acho que eu estou na plateia certa, né? É a gente começar a entender que a gente precisa usar o ionômero de vidro não só para o TRA, mas para as nossas restaurações em clínica. Mas como assim? Qual é a diferença, professor? Na verdade, a técnica em si nem é muito diferente. A diferença principal é que muitas vezes, nos casos que você chega na clínica com um amálgama, por exemplo, que falhou, né, fraturado ou com lesão cariosa, que você vai ter que tirar com a broca. Vai ter que anestesiar, tirar com uma resina que falhou, né? Ou mesmo uma cavidade que tem alguma estética envolvida, mas não tem uma estética absoluta e não é tão grande, né? Os ionômeros de vidro conseguem te trazer resultados. Bons ionômeros, principalmente os CIVAVs, e associado, às vezes o ionômero associado à resina, que é o ionômero visinoso, vão te trazer resultados estéticos bastante razoáveis, resultados funcionais, mecânicos bastante razoáveis. E isso tem sido ultimamente, até pelo menos a pandemia chegar, estava sendo durante o ano inteiro de 2019, o iníciozinho de 20,
tinha sido o meu foco principal na clínica lá na UERJ. Às terças-feiras à noite, já vou falar, peraí. Então, aqui, ó, deixa eu só seguir o slide aqui. Podemos ir além do TRA? Sim, no caso de impossibilidade de isolamento absoluto. Você está na clínica, você não pode usar isolamento absoluto. Necessidade de redução de tempo de consulta. Cavidades com pouco comprometimento estético, vocês vão nessa mão, doem o número de vidros, né? Então, o que eu estava falando para vocês é que início de maio, aqui, né? Foi maio de 19 em diante, até fevereiro de 2020, a gente estava e pretendemos voltar, que por enquanto a UERJ ainda não liberou as clínicas em horário noturno, né? Por conta ainda da pandemia, para reduzir o fluxo de pacientes na faculdade, a gente todo mundo, né? Teve que mudar muita coisa, e aí a gente parou, né? Mas a gente pretende voltar, e claro, estão todos convidados, caso queiram participar, estar presente lá, são meus convidados. Às terças-feiras, de 6 às 8, mas geralmente vai até às 9, a gente fazia a clínica de genômica. O que é isso? Aqueles pacientes que iam para o que se chamava antigamente de dentística 2, né? Aquela primeira dentística clínica, hoje se chama núcleo 1, a gente que ia com restaurações que falhava, né? E tem um volume grande de pacientes, a gente começou a levar para essa clínica. A gente anestesia o paciente, remove a restauração defeituosa, né? Remove cárie, caso possível. Alguns casos a gente nem remove tudo, a gente faz reparo. E a gente trabalha com o número de vidro, tá? A ideia seria, dessa clínica, seria fazer o que eu estou fazendo aqui, poder trazer informações para vocês que atuam em clínica, atuam na cadeira, para utilizar o CIVAV ou o ionômero resinoso em procedimentos conservadores, onde normalmente você utilizaria uma resina. Então, o que eu quero passar para vocês é incentivar vocês aos poucos, com calma, para que você não comece, não, agora eu vou só fazer ionômero. Não é isso. Pega uma classe 3zinha pequena, que está com uma resina que você vai ter que trocar, tá? Pega uma classe 5 que está com uma resina, pega um amálgama fraturado de um premolar, que não seja muito grande, experimenta usar o ionômero. Depois chama o paciente daqui a um mês para você ver como é que está. Dá uma avaliada nessa possibilidade, tá? O que você vai ganhar com isso? Tempo de cadeira muito menor, não precisar de isolamento absoluto, velocidade de trabalho, mais cavidades feitas, paciente com mais conforto, etc, etc, etc. Tá? Então, com as propriedades mecânicas dos novos ionômeros, principalmente, e as propriedades estéticas dele, a gente consegue até ser bastante ousado. Como eu falei para vocês, esses novos ionômeros, essa nova geração de ionômeros de vidro, então a gente pode ir mais longe, mesmo com os ionômeros não tão atuais, mas que são usados para TRA, e os ionômeros resinosos, vocês podem fazer isso sem problema nenhum. Essa aqui é uma sequência feita pela professora Luciana Miragaia, talvez alguns conheçam aí, professora Luciana, professora de dentística da Faculdade de Odontologia da UERJ, minha colega, foi minha aluna, né? Agora é minha colega de trabalho. Ela trabalhou com a remoção parcial seletiva de cárie nesse manequim e está mostrando para vocês o uso de um ionômero, usou aqui uma tira metálica de aço, né? Uma tira de aço para matriz, né? Daquela de amálgama cortada parcialmente, sem a cunha, e está injetando aí um ionômero, mas o que eu falar aqui vale para o ionômero também pó-líquido, não tem problema nenhum. Está injetando um ionômero chamado Equiaforte, hoje considerado, junto com aqueles outros dois que eu mostrei para vocês, o melhor ionômero em termos de resistência e em termos de estética, ionômero puro, porque o resinoso continua sendo mais estético, tá? Aí vocês dizem, o que é isso, né? Isso é teflon, não é aquele teflon que você pode comprar na casa de material de construção, né? Ele também vende de uma qualidade melhor na Dental, acho que é a TDV, né? que produz, inclusive. E por que ela está usando isso e não a vaselina? Eu explico. Esse material, ele pressupõe de maneira ideal o uso de um coat, de um adesivo de cobertura, e a presença da vaselina obriga você a raspar bem a vaselina antes de botar esse coat. Então, uma sugestão de uso ao invés de você usar vaselina no dedo, se você vai usar um coat, vai usar um adesivo, isso vale para qualquer técnica de TRA e de ionômero, você usa esse teflon que também não gruda, tá?
Aí você passa o coach e fotopolimerase, tá? É a recomendação deles, antes mesmo de tirar o excesso. Depois você tira os excessos. A sugestão que esse ionômero passa para você é que você tire só o excesso oclusal e deixe os outros excessos por pelo menos 24 horas. Depois de 24 horas, ele é totalmente esculpível. Ele consegue ser esculpível, como a professora Luciana esculpiu esse ionômero. Tá? Então, qual é a sugestão que a gente pode dar? Se você precisa um pouco mais de estética, um pouco mais de escultura, aguarde pelo menos 24 horas. Eu gosto dos 7 dias. Eu acho que esse ionômero ganha mais resistência, mas a literatura fala 24 horas. E você vai esculpir esse ionômero com o quê? Com uma broquinha de ponta fina, tarja amarela, ou a broquinha de ponta fina multilaminada, de preferência 30 lâminas, e dá o polimento com aquelas pontas de polimento de resina, de preferência uma bem molinha, tipo Enhance. Tá? Esse caso foi feito pela professora Luciana Miragaia, uma joia que nós temos na nossa faculdade, uma super professora de prótese dentística. O professor Sequito também entrou nessa onda e começou a fazer alguns dentinhos para a gente. Muitos conhecem o professor Sequito, um professor bastante habilidoso, né? Por acaso é meu amigo pessoal, meu irmão japonês, e o Sequito fez essas fotos aí de 2 dentinhos de manequim que ele esculpiu com aquela pouca habilidade que ele tem, esses ionômeros. Então, o que eu quero passar para vocês é a possibilidade de vocês trabalharem com o ionômero de vidro, seja ele resinoso ou o Civave, com o ionômero de vidro, desde que você aguarde o período de pelo menos 24 horas, de preferência até mais. Você pode fazer escultura caso assim você ache necessário e possível, mas não é obrigatório se o dente estiver funcionando bem. Ok? Aqui alguns casos, muitos sem escultura, fotografados na correria da clínica, um paciente que estava com lesões cariosas provocadas por bracket ortodôntico, né? E aí o material... Aqui é uma foto da nossa clínica lá, que estava funcionando até iniciar a pandemia, né? Os alunos de graduação, alguns professores, tem colegas também aí da rede da prefeitura. Eu não sei quem é que está aqui, pode não ser ela, mas a Miriam, que é da prefeitura, né? A Miriam Abreu. E aqui a Deise, que já trabalhou na prefeitura, hoje não trabalha mais na prefeitura, também que nos ajudam lá. Então, a gente tem dentistas voluntários, tem bolsistas do projeto, tem voluntários do projeto. Então, as lesões cariosas podem e devem ser trabalhadas na clínica também com o ionômero de vidro e não obrigatoriamente como se fosse o TRA. No momento que você faz o ionômero, muitas vezes a estética não é muito favorável. E eu deixei para falar separado aqui de uma pessoa muito querida, estava na aula passada, não vi se está aqui hoje, porque eu não estou acompanhando aí quem está presente na aula, que é a Dani Secato, que é uma super dentista, entusiasta do ionômero de vidro, entusiasta do TRA, trabalha fortemente com essa técnica, já trabalha com essa técnica, é uma visionária, é uma pessoa que tem não só a saúde pública, mas também todo o carinho com o ionômero de vidro, e vai lá quando ela pode. Estou aqui, professor, estou aqui. Dani, você é demais. Aí eu botei a foto dela aqui, que também, quando ela pode, ela está lá à noite com a gente, né? E aí mais algumas fotos aí do ionômero sendo utilizado. Esse aí é o ECA Forte, a gente faz não faz propaganda no meu caso, né? Mas a gente ganha esses ionômeros da GC para fazer umas pesquisas e aí eu coloco, né, esses detalhes. Aquela técnica que eu já mostrei para vocês, a restauração feita, é uma restauração que consegue um padrão estético muito bom, né? A proteção com o coat fica um pouquinho amarelo, mas depois esse coat sai. A Dani aí, aqui com 2 alunas atuais da faculdade, a Dani Lobianco, que na época estava bem no comecinho, agora já está pelo meio da faculdade, e a Emily também, está mais ou menos na mesma época da Dani, na época elas estavam bem novinhas, né? E outras vezes utilizando aí o ionômero, e ele ganha principalmente uma transparência melhor nas
nas sessões subsequentes, né? Mas o fato é, você trabalha com isolamento relativo, trabalha com velocidade, trabalha sem dor, ou, no caso, ter que tirar o amálgama, às vezes a gente tira até sem anestesia mesmo, com muito cuidado. Às vezes você se preocupa, prefere anestesiar, tudo bem, mas aí o ionômero vai funcionar muito melhor que o amálgama, mas muito melhor. Professor, melhor que o amálgama? Sim, vários trabalhos científicos mostram. O amálgama, quem conhece amálgama e vê amálgama há muitos anos, sabe que uma cavidade desse tamanho de amálgama é uma enorme chance de você ter trinca nos dentes. Ah, mas eu só tenho amálgama. Então, viva o amálgama. Mas você tem ionômero de vidro? Então, viva mais o ionômero de vidro que o amálgama. Mas eu só tenho amálgama. Então, viva o amálgama. Paciência. Né? E as famosas classe 5. E aí, gente, olha só. Quando a gente tem classe 5, a gente pode trabalhar com os nossos fios de afastamento, tá? E um recurso que eu não tenho uma foto aqui para mostrar para vocês, isso é uma coisa que eu tenho feito há pouco tempo. Eu tinha os instrumentais lá no consultório de prótese, os instrumentais antigos que eu não estava usando, que é para preparo, alguns devem conhecer. Está chegando a hora. São protetores de gengiva. Esses instrumentais são ótimos para você injetar o ionômero, sempre tem que botar o fio, tá? Então, vende dental aí, é um kit, uns são mais abertos, outros são mais fechados. Inclusive, você pode passar uma vasilhinha nele e empurrar na classe 5 o ionômero, tá? E conseguir esses resultados maravilhosos aí com o ionômero de vidro, né? Então, observem que quando você tem o ionômero colocado a mais de 24 horas, ele fica bem mais transparente e obtém um resultado estético bem melhor, né? Então, esse assim, é a dica que eu queria dar para vocês, né? É a sugestão, comecem devagar, também não precisam apostar tudo, mas vocês vão conseguir sempre resultados muito interessantes com os ionômeros de vidro, principalmente em dente posterior, classe 1, classe 2 pequena, não vai fazer em classe 2 grande, porque vai quebrar, mas em classe 2 pequena. Aqui é ajuste oclusal, que precisava ser feito. E aí o paciente já totalmente reabilitado. Outros casos de pequenas falhas, como essa aqui, não é uma lesão cariosa, é uma falha no esmalte, né, que o paciente reclamou esteticamente, ele trabalhou com o Equiaforte e resolveu, tá? Tem os casos aqui também da Dani Secato, esse é um caso da Dani Secato, que ela fez uma escultura muito bonita no meu nome. Outro caso da Dani, que eu pedi autorização a ela para mostrar aqui para vocês, onde ela fez essas classes 5, e aqui ela mostra, ó, se eu estiver falando besteira, Dani, você me corrige. E ela aqui, na hora dela dar o acabamento, em outro dia, né? Não é no mesmo dia. E aí você já vê que ela deu acabamento em um dos dentes, com uma pontinha de polimento de resina, tá? E agora, nos demais dentes, observem que você consegue uma estética excelente, mesmo com um ionômero que nem sempre é o ideal. No dia que faz, ó, caso da Dani Secato, ó, no dia que faz e alguns dias após o padrão estético que você alcança com o ionômero. A gente precisa desmistificar o ionômero de vidro, precisa botar ele na saúde pública, eu tenho certeza absoluta disso, mas também tenho certeza que isso tem que ser um processo gradual de cada um e vocês têm que ir ganhando confiança. Então, porque senão não acerta na técnica, faz alguma coisa, não dá certo e aí você desiste. Então, pega uma classe 5 pequena, uma classe 3 pequena, que você fosse fazer uma resina, uma classe 1, e tenta fazer faz umzinho. Só estou pedindo, o tio só está pedindo isso para você. Faz um númerozinho para o tio. E se vocês acharem legal, começam a viajar. A Dani já viaja na estratosfera, né, Dani? Muito bem, e aí eu termino com essa frase que eu gosto, que é uma frase de uma música do Cidade Negra, né? Sempre experimente, mas de uma forma diferente, né? Ali, vou voltar aqui rapidamente. Aqui é a nossa equipe que trabalha no projeto. Volta, peraí, gente, não é isso não. Eu, Aline, não sei como é que para isso. Márcia Cabral, Carolina. Só um segundo. Flávia Lameirão, Luciana Miragaia. Nós somos o time aí que comanda essa associação, mas, na verdade, lá, o projeto lá tem todos esses alunos aqui e os nossos colaboradores. Dani, você está aqui, tá? A Miriam Abreu também, que é da prefeitura, que nos ajuda lá
também está aqui. E esse é o time lá da clínica. Tá legal? Essa é a Aline, minha esposa, a Maria Isabel e a Maria Fernanda, minhas gêmeas. E aí, essa... dá para parar? Que eu quero mostrar um negócio aqui. Gente, eu tenho que sair daqui, né? Só um segundo. Consegui. Eu não sei porque ele está fazendo isso. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Eu acho que o TRA cabe muito nisso, né? Se a ideia não é absurda, não há esperança para ela. Eu sempre acreditei nisso, já são 12 ou 13 anos nessa caminhada e estou muito feliz de que as coisas aconteçam aí desse jeito. Aqui é tanta tela, gente, vocês não têm ideia aqui na minha frente. Aqui aparece meu e-mail. Acho que vocês estão vendo aí, né? Vamos ver. Vocês podem me mandar mensagem à vontade, tá? E aqui, ó, tem as referências da aula. Qualquer coisa me fala se não conseguir. E vocês podem acessar tudo que vocês precisarem aí por esse QR Code. Bom, o que eu tinha para apresentar isso, acabei que eu queria ter acabado um pouquinho antes, mas não deu. Mas eu me disponho, não tem problema, a responder as perguntas. Aí, deixa eu ver aqui se a Marcela me mandou aqui algumas. Eu respondo essas primeiro e depois, se vocês tiverem paciência, tem que aguentar um minutinho a mais, aí eu respondo as outras também. Boa tarde, professor. Importante os pontos levantados. Esse foi o que eu li até, Marcela. Discordo veementemente da ideia de que a saída para problemas apontados seja através de voluntariado. Precisamos de equipamento público. Bom, não, mas Marcela, espero que você esteja aí ouvindo. Eu não falei isso. Acho que você, talvez na correria da minha leitura, tenha dado essa impressão. Não, de jeito nenhum. Agora, o trabalho voluntário, ele é nobre, mas ele não substitui nada. Absolutamente nada. Ele não pode substituir nada. Mas ele também não pode ser menosprezado, desprezado, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, ações como o Projeto Rondon, que voltou a existir, ações de grupos religiosos, de diferentes religiões, eu não estou ligado a nenhuma delas, diga-se de passagem, né? Católicos, evangélicos, trabalhos maravilhosos que são feitos aí em campo. Não pode ter isso, porque tem que ter saúde pública fora. Tá bom, na teoria eu posso concordar com você, na prática, infelizmente, não é assim que funciona, e se não fosse muitas vezes a presença desses grupos, principalmente em algumas regiões do nosso país, a gente estava bem lascado. Infelizmente, agora que eu concordo na teoria do que você está falando, total, que um pouquinho dela não precisar disso, né? Agora, se eu sou um dentista que trabalho, francamente, se eu sou um dentista que não trabalho em saúde pública, não tive oportunidade de trabalho, não passei num concurso público, não tenho como... Eu quero sim, eu quereria, né? Se fosse o meu caso, eu quereria sim trabalhar voluntariamente em algum lugar, com alguma equipe, talvez com uma equipe de saúde pública, mas o trabalho voluntário, eu acho ele sensacional, e resolve todos os problemas do mundo, né? Principalmente o chamado terceiro setor. É minha opinião, tá? Minha opinião, mas eu não tenho nenhuma verdade absoluta na minha mente, não, que eu sempre ponto para mudar. Professor, você usa Centrix? Olha, já usei muito a Centrix, acho que a Centrix é interessante, principalmente para o ionômero resinoso, porque ele protege da luz e você pode aplicar em alguns cantinhos. Para o ionômero convencional, ele é muito duro, o CIVAV convencional, você bota na Centrix, é difícil de sair e perde um tempo importante. O resinoso tem mais tempo de trabalho. Então, eu uso ainda a Centrix quando é ionômero políquido resinoso, tá? Isso foi a Lúcia, né? Agora aqui a Andresa. Eu uso a Hollenbeck como opener. Legal, olha aí. Muito legal. Perfeito, Andresa. Acho que é uma alternativa. Tem que tomar cuidado com a ponta da Hollenbeck, como também teria que tomar cuidado com a ponta do opener. Nunca usei. Tá aí uma ideia, entendeu? Então, pode ser uma alternativa. Perfeitamente. Excelente, tá? Boa dica aí para os colegas. Parabéns. Marcela, aula maravilhosa. Obrigado, Marcela. Se for a minha Marcela que fez aquela outra pergunta para mim, fico feliz aí você ter falado isso. Após quanto tempo posso remover os excessos com o Piocível? Então, literatura, 24 horas.
minha opinião, e acho que também é um pouco a opinião da Dani, que faz muito isso, Dani Secato, se puder esperar uma semana, geralmente o paciente volta, né, sempre naquele dia da semana, né? É melhor. Professor, a correta capacitação, com a correta capacitação e sem contar o diagnóstico, seria possível, a nível populacional, TSBs fazerem TRA? Essa é uma pergunta que eu já fiz e pesquisei, né? Não, Marcelo, sim e não, da seguinte maneira. O TSB, ele não pode diagnosticar, como você falou, tá? E não vai poder fazer a remoção tecidária. Então, fica muito pouco prático, mas ele pode restaurar. Então, se você tem um grupo de TSB grande, um grupo de dentista, quer dizer, um dentista, por exemplo, um grupo muito restrito de dentista, você poderia fazer uma escala industrial aí, não sei como a parte de biossegurança poderia funcionar, mas você poderia o TSB restaurar, mas o TSB não pode remover cárie. Isso já, lá na UERJ eu fui me informar no curso TSB sobre isso, tá? Por enquanto, também eu perguntei isso há muitos anos atrás, se a legislação mudou, talvez tenha alguém aí mais atualizado. Dani Secato. Dani, pô, que vergonha, Dani. Chegou atrasada, tudo bem, está perdoado. Dessa vez. Aqui, quais os CIVs que são fotopolimerizáveis? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só, Cíntia, preste atenção, isso é importante. Esse CIV que eu mostrei, mais moderno, você viu que eu usei o foto, mas não foi para ele. Foi para o coach. Os CIVs puros, eles não tem nada a ver com luz. Os CIVs que são fotoativados são os CIVs que têm resina na composição. Os CIVs resinosos para restauração que têm resina na composição. Porque tem os CIVs resinosos para cimentação que não são fotopolimerizáveis, são resinoso químico. Esses CIVs resinosos você tem que polimerizar. O que a polimerização faz? Ela endurece a resina, ela cria um esqueletinho de resina que dá uma resistência naquelas primeiras horas para que o CIV reaja sem tensão e reduz o risco à fratura. Tá? Então, quais os CIVs são fotopolimerizáveis? Todos os resinosos. Light, tem uns que estão escritos LC, Light Cured, ou estão escritos foto, tá? São esses. Eu uso muito o CIV no dia a dia da CSF. Poxa, é isso, Andresa, que bom. Tem mais aqui, peraí. A coesão social tem um importante papel na melhoria das condições de saúde. Logo, é importante que outros setores apoiem a saúde pública. Ah, tá. Pois é, também acho, tá? Legal saber que alguém também faz. Aí, Dani. Aí, mais uma aqui. Para no PSA agiliza o processo, eles inserirem o CIV, não tenha dúvida. Perfeito, professor, não nega a beleza da caridade, só acredito ter baixo impacto epidemiológico no sistema, sim, isso é verdade, em que estrangula o trabalhador até mesmo do setor privado. Precisamos de atenção básica, precisamos de diagnóstico. É isso, o que você falou está certo, Marcelo, não há dúvida. Acho que eu não estou discordando nada, na verdade, assim, são as experiências que eu pude ter como professor universitário, de grupos que vieram a mim e que ou eu estive presente, ou eu treinei, e que, cara, fazem revoluções por aí. Fazem revoluções. Eu dou um exemplo, assim, sem ser católico, eu dou um exemplo. A Igreja Católica, atendendo com aquele barco de saúde, você pode dizer assim, mas tem a catequização. Eu não vou entrar nesse ponto. Agora, o ponto os caras vão lá e resolvem a boca da galera, não só a boca, né? Pô, eles têm acesso, têm o apoio, etc. Tem outros grupos, né, que trabalham fortemente, e tem as pessoas que vão e ajudam. Existem lares de idosos aí, praticamente abandonados. Quem vai? Me diz quem vai. Sabe? Quem vai? A prefeitura vai? Não vai. Entendeu? Não vai. Na minha cidade, Resende é um exemplo. Olha que é uma cidade boa, hein, de saúde bucal. Tem lá idosos lá, os pacientes morrendo de dor, de problema, ninguém vai. Se não é um grupo de dentista que se organiza e vai lá e cuida, quem vai cuidar? Então, a minha opinião, deixa eu parar de compartilhar aqui, que não precisa mais, é essa, nesse sentido, mas não defender. Não, que isso, eu sou a saúde pública. Apesar de não ser dentista da saúde pública, eu sou professor de universidade pública.
tem também sua importância. Bom, aqui foram as perguntas que a Márcia me mandou. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Ah, Marcinha, obrigado. Obrigado sempre. Opa, bora. Olha, e eu estava hoje contando para os meus colegas lá na UERJ, né? Em 2017 eu fui no Haiti, né? Eu treinei 50 dentistas haitianos que saíram da faculdade. E sabe por que eu fui no Haiti? Eu fui no Haiti por 2 motivos. Porque um padre da igreja, padre católico, dentista formado pela Unicamp, especialista em pério, foi ser o chefe da missão dos franciscanos no Haiti, brasileiro. E ele contatou o diretor da faculdade de odontologia e falou assim: como é que vocês fazem saúde pública aqui, bucal? O cara falou: só extração. Aí ele conseguiu convencer o diretor da faculdade de que a nossa equipe do projeto tinha que ir lá no Haiti. E a gente foi no Haiti. E a gente treinou 50 dentistas e 10 professores de odontopediatria para ensinar TRA lá, porque agora eles já fazem TRA lá. Então, isso aconteceu no Equador. A gente foi para o Equador, a gente foi para o Chile, e a gente trabalhou. Sabe como que a gente foi em todos os casos? Graças a voluntários que pagaram estadia, alimentação, passagem aérea. Não, mas o ideal era o Haiti pagar. Seria assim, mas ele não ia pagar nunca, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente consegue essas ações e consegue fazer muita coisa. Eu acho que ir para um país, esses países que eu pude ensinar a TRA, como eu vou aqui no Brasil, vários locais, não só na saúde pública, eu vou onde me chamam. Para mim, não faz diferença, não. Tá bom? Então, era isso, Márcia, Érico. Eu acho que, não sei se faltou alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado aí. Continuo, né? A UERJ está lá. Eu sou, mais uma vez, sou professor da UERJ. Não estou aqui de graça, estou aqui. Não é a prefeitura que está me pagando, não. É a UERJ que está me pagando. Eu estou aqui como professor universitário, estou representando uma universidade, estou representando o professor Fischer, que é o nosso diretor. Lá se defende o TRA dentro da escola. Tá? A UERJ ensina TRA na graduação, os professores hoje fazem TRA, sabem a importância do TRA e têm orgulho de ter um projeto TRA dentro da universidade. Né? Então, assim, usem a UERJ como referência, toda vez que vocês precisarem, estamos lá, ainda com limitações, mas dentro de pouco tempo a gente vai voltar, talvez isso do ano que vem, a gente já vai voltar com a nossa clínica de ionômetro, quem quiser ir lá 1 vez, 2 vezes, ou quer participar do nosso projeto, vai ser muito legal também, tá bom? Bom, com isso eu encerro aí, passo a palavra para, acho que é para a Márcia ou para o Érico, agora não sei. Não sei se Márcia está aqui, se Márcia quiser também agradecer o professor, né? Agradeço imensamente ao professor Antônio Monerá, ao UERJ, a Associação ProTRA, por esse apoio, né? A relevância que o TRA tem na nossa prática diária e a vontade que esta coordenação tem de expandir cada vez mais essa técnica e difundir, né, a técnica pela rede pública, né? Uma técnica de extrema resolutividade, de baixo custo, de fácil acesso, né? E nada melhor como uma referência que a gente tem, o professor Monerá, para estar trazendo isso para a nossa rede. Então, agradeço imensamente a presença do professor, né? Na expectativa de que a gente possa, né, nos próximos anos, também contar com a gentileza dele, da gente estar, né, mantendo essa atividade com uma certa regularidade. Entram muitos dentistas novos, né, na rede, tem entrado, e quem sabe no futuro, né, nossa parceria se estreite com a redução aí da pandemia, né? Eu, para mim, nunca esqueci, fiz o hands-on, fiz o curso de professor, o hands-on na escola argentina, isso ficou na minha cabeça, né? E levei isso aí para os meus... Acho que eu fiz o curso de 2012, se eu não me engano, e levei para os meus 8 anos aí de atenção primária, que continuei depois do TIBETEC, sempre muito resolutivo, né? Então, no futuro, se a gente conseguisse essa presencial, uma coisa organizada que foi bem bacana, né? Vai ser de muito bom grado.
E queria passar, né, agradecer a presença de todos por estar aqui esta tarde, né, por se apropriar de uma técnica que a gente vai usar para melhorar as condições de saúde bucal da população do Rio de Janeiro. Tá? Queria, não sei se a Márcia quer falar também. Márcia é amiga de longa data do professor Antônio Monerá. Sem ela, não sei se seria possível, né, esse laço ser estreitado e a gente está aqui hoje. Então, Márcia, se estiver aí, você dá uma palavrinha. Tá? Sim. Então, agradeço aí a todos. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês, gente. Excelente semana. Márcia, palavra sua. Antônio, só posso te agradecer. Como eu te falei, você já pertence ao SUS, né? Desde 2011, nessa parceria, aula prática, aula teórica. Então, a gente só pode agradecer. É muito importante a sua participação nesse processo de capacitação profissional para a melhoria dos serviços que são prestados pela rede. E aí aproveito também para agradecer a presença de todos de outros municípios que estão aqui participando, que já falaram no chat. Muito obrigada pela participação de todos vocês e teremos mais encontros por aí, tá bom? E obrigada ao UERJ, é claro. Obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado pelas gentis palavras. Meu amigo Scofield aí apareceu. Obrigado, Scofield, por estar aí também. E todos os outros queridos amigos dessa jornada odontológica aí. Abraço para todo mundo. Tá? Boa tarde a todos. Boa tarde, abraço a todos.